Olá! Hoje nós vamos falar sobre SIBO e conexão com Hit e Sam. Tudo bem com vocês? Vocês me escutam bem? Me ouvem bem? Diz pra mim se o som tá bom. Eu vou conversar com a Lívia. Esperar a Lívia entrar. Esse é um tema recorrente no consultório e a gente percebe em alguns dos nossos pacientes essas associações e eu quis trazer esse tema para que nós pudéssemos discutir aqui, claro, né, sempre com um bate-papo mais informal, mas também trazendo um pouquinho de cientificidade aí para a nossa live. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá todo mundo bem? Eu vou esperar só um pouquinho a Lívia, até para eu poder fazer o convite. Peraí. Eu já vou enviar para ela a solicitação, porque às vezes o Insta, ele não está mostrando para as pessoas que a gente... né? Então já enviei para ela a solicitação. Oi, Lívia, eu te enviei aí a solicitação. Olá! Agora sim. Deu Tudo certo. bem? Tudo bem, deixa eu parar aqui o meu celular. Pronto. Tudo bem aí? Tá no Tudo consultório bem, ainda? obrigada pelo convite, fiquei feliz. Nada. Eu que fico feliz de poder te receber aqui no meu espaço de conversa, né? Porque eu acho que eu falo para eles que é uma conversa informal, mas com conteúdo científico. A ideia é sempre levar informação. A diferença de roupa, tô vendo que aí tá frio, né? Menina, aqui em São Paulo esfriou e eu sou super friorenta, daí eu já tô hoje de manga. Aqui tá Aproveitei. aqui tá mais fresquinho, mas como eu tô com a luz, né, em cima, eu fico com calor. E aí, para não ter que ligar ar-condicionado, eu falei, eu vou ficar eu tô com um bodyzinho, né? Aí eu falei, não, vou ficar com isso, porque não tem como. Mas tô vendo você de gola alta, eu falei, gente, eu tô muito pelada perto dela, né? Parece que é outro país, né? Mas uma É, das saudades que eu tenho do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, é do calor. né? Porque é muito instável em São Paulo, né? Instável, exatamente. Quando eu vim pra cá era muito frio. Hoje em dia não faz mais frio aqui. Quando faz, a gente aproveita Ou para você botar as se roupinhas. acostumou com o frio, porque eu continuo achando que São Paulo é frio, né? Então Eu acho que eu você me se, eu acostumei. acho que você se acostumou, isso é comum mesmo de acontecer, né? Mas ó, eu queria muito agradecer a você de aceitar o convite. Para quem não sabe, a Lívia é gastro. Nós trabalhamos em parceria com vários pacientes e ela tem experiência com intolerância à histamina e com síndrome de ativação mastocitária. E nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que a gente tem visto muito na nossa prática, que é a relação da presença de SIBO em vários pacientes que têm a HIT, né, a intolerância à histamina, a própria estaminose, né, que é a liberação ali sem ter uma intolerância necessariamente, e também a síndrome de ativação. Mas antes da gente começar, vou deixar você se apresentar para que as pessoas te conheçam, né, dizer sua formação, de onde que você veio. Você tem um sotaque diferente que não é paulista. Não. Bom, eu sou a Lívia, eu sou médica gastroenterologista, eu sou de Volta Redonda, do interior do Rio. E aí eu fiz toda a minha formação como médica na UFRJ, depois vim para São Paulo, fiz gastro aqui na Unifesp. E o meu objetivo de fazer gastro foi por um motivo muito pessoal e meio que até egoísta de tratar o meu intestino irritável. E eu acho que também é o motivo que te direcionou por essa busca, Com porque no certeza. primeiro momento a gente quer se curar. E a partir do momento que a gente melhora e que a gente vê essa luz, a gente se sente
sente na obrigação de ajudar outras pessoas e falar sobre o tema, e nos últimos tempos também de falar para outros profissionais de saúde, médicos, porque durante muito tempo a gente se viu sozinha aqui nesse Instagram falando sobre esses temas. E agora a gente vê muita gente falando e muitas vezes sem esse conhecimento linear na cabeça. E aí eu me senti também nessa vontade de hoje ensinar outros médicos, porque muitos pacientes vinham aqui e falavam, doutora Lívia, eu vejo no seu Instagram e eu não, meu médico não sabe nada disso. E aí, nos últimos anos, além de estudar muito sobre SIBO, desbiose, que foi o que mudou minha vida, ter tido o diagnóstico de SIBO me deu uma perspectiva totalmente diferente dos sintomas que eu tinha desde a adolescência e entender as relações do SIBO com as intolerâncias alimentares, entre elas a própria intolerância à histamina. E buscar a causa disso me fez aprofundar mais nesses conhecimentos. Então, eu tenho esse conflito de interesse. Eu também, né, tenho intestino irritado e eu já estudava intestino antes, porque eu fiz o meu mestrado, meu doutorado foram na área de alergias e inflamação intestinal. Então, eu já Sim. estudava em modelo animal, eu tinha que estudar a lâmina de intestino, e a lâmina, para quem não sabe, a lâmina do intestino de um camundongo, de um rato, é quase que 95% igual à do humano. Então, eu estava ali estudando e um belo dia eu comecei a apresentar umas diarreias malucas, até que eu descobri a síndrome, mas eu também não melhorava da síndrome. E aí, quando eu estava me preparando para fazer uma prova para entrar na pós-graduação de nutrição funcional, eu encontrei um conteúdo sobre SIBO, e quando eu cheguei lá, eu conheci uma professora, Juliana, não me esqueço, e conversando com ela, eu disse que eu tinha desconfiança de que eu tinha SIBO, ela falou assim, eu não tenho desconfiança, eu tenho certeza que você tem SIBO, por tudo que você descreve, né? Sim. Então, assim, a SIBO, ela pode coexistir, gente, ela pode estar junto de quem tem a síndrome do intestino irritado. Você pode ter a SIBO sem ter o intestino irritado, e você pode ter intestino irritado sem ter SIBO, mas quase que 60 e tantos por cento de pacientes com intestino irritado vão experienciar na vida, em algum momento, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que é a SIBO, e isso intensifica os sintomas. Isso confunde a análise dos médicos que não estão antenados, que o médico é o que faz o diagnóstico. Então, aquele médico que não está antenado com o que está acontecendo em termos de sinais e sintomas e o que aquilo pode representar, ele vai papar mosca ali, ele vai ficar para trás, né? A verdade é essa. E a gente teve o boom do crescimento da nutrição funcional e a medicina está começando agora a despontar, né? Ainda está caminhando assim bem devagar, mas eu tenho visto um número maior de médicos que são integrativos e também aqueles tradicionais que começam a mudar o olhar. Não necessariamente têm formação, mas eles começam a mudar o olhar porque o paciente com intestino irritado que tem a SIBO e ele é tratado como intestino irritado apenas, ele não vai melhorar os sintomas, né? Sim. Quais são os principais sinais e sintomas que você vê na sua prática que tem relação com SIBO, por exemplo, Lívia? Bom, primeiro, a gente precisa entender que o paciente que tem SIBO, ele não tem SIBO por acaso. E eu acho que é essa pergunta que nós, como profissionais de saúde, temos que fazer frente ao paciente que está na nossa frente. Então, hoje o paciente sentou na minha frente, não importa qual é o sintoma que ele tem, eu estou tentando investigar a causa por trás desse problema. Então, o paciente que tem SIBO, na história dele, ele tem algum fator de risco. E esse fator de risco pode ser claro, por exemplo, o paciente que me fala que teve uma infecção e nunca mais foi o mesmo. Coisa que a gente chamava e ainda chama de síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, mas que hoje os estudos já nos mostram que esse paciente que tem síndrome do intestino irritável pós-infecção, ele provavelmente tem SIBO, porque a infecção levou uma sequela na motilidade e predispôs. Então, o paciente que me fala que ele era normal, igual você, e que desenvolveu um intestino irritável, eu tenho que desconfiar muito de SIBO. A segunda coisa é o paciente que tem algum fator de risco, porque usou o prazol por muitos anos, ele tirou a vesícula, ele tem algum
sinal de má digestão, seja porque tem pouco ácido no estômago ou porque por um medicamento ele começou a ter o pouco ácido no estômago, que é o paciente que tinha uma gastrite e ficou usando prazol, muitas vezes até por conta própria, por muito tempo, ou o paciente que, por exemplo, tirou a vesícula ou que tem alguma questão de pâncreas, mas a questão de pâncreas muitas vezes a gente que descobre, né? Esse paciente chega na gente sem Sem diagnóstico diagnóstico. nenhum, Então, verdade. paciente que tem alguma coisa que cause má digestão ou que tem alguma coisa que possa levar a uma alteração de motilidade, uma infecção, uso de medicamentos. Então, a gente sabe que tem vários, por exemplo, antidepressivos e que a gente usa, inclusive para tratar a síndrome do intestino irritável, mas que eles vão aumentar o risco de SIBO. E eu acho que até por isso também que a gente vê uma alta associação. Os fatores de risco são os mesmos. A gente sabe que o que a microbiota produz vai dar os sintomas da síndrome do intestino irritável. E quando a gente trata essas condições de uma maneira exclusivamente tradicional, a gente empurra o paciente que não tinha SIBO para ter SIBO. Para ter SIBO, com Então, certeza. assim, na história dele, ele tem alguma alteração de motilidade, seja por medicamento, seja porque ele é um diabético, seja porque ele fez qualquer cirurgia abdominal ou pélvica. Então, a pessoa tirou apêndice, tirou vesícula, fez uma cirurgia de endometriose, cisto de ovário. São várias as condições que podem levar a alguma sequela que impacte na motilidade desse paciente. Então, eu vou começar olhando de onde aquilo começou, porque o paciente sempre tem uma história. Ele sempre fala que ele era uma pessoa normal até que mudou a alimentação, usou vários antibióticos, teve algum fator na vida dele que desencadeou aqueles sintomas. Essa história não é a história mais típica do intestino irritável, mas é a história mais típica do SIBO. Algum fator predisponente, e a gente viu isso muito pós-pandemia. Por Pós-pandemia. quê? Pós-Covid, a gente viu uma epidemia de desbiose e a gente está vivendo isso Com agora. Por isso que os certeza. gastroenterologistas que não trabalhavam com isso estão vendo a necessidade de trabalhar. Porque Porque hoje o começou a paciente surgir, vem né? munido de informação. Hoje o paciente aprendeu no nosso Instagram. Hoje o paciente pesquisou no chat GPT. O médico que não se atualiza, ele está se vendo deixado para trás, mesmo que ele tenha uma formação excelentíssima. Não é E só a o gente médico não, vê tá? O nutricionista também, que não entende de saúde gastrointestinal, ele não trata mais nada. mais Então, nada, nem nada, composição nada, nenhuma corporal, doença, nenhuma doença, nem isso aí, nem estética. nem Você trata estética. sem intestino. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, que pós-Covid, eram pessoas que não tinham nada e pós-Covid nunca mais foi o mesmo. A gente sabe que proteína spike está ali, ó, pum, 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 fazendo Uhum. hiperestímulo. Quando a gente olha tudo isso que você falou, Lívia, eu faço um reflexo do que eu vivi na minha vida toda e na minha infância, porque eu tive várias infecções intestinais de repetição. Eu Sim, usei muito antistamínico, porque eu fui uma criança muito alérgica, e a gente sabe que antistamínico bloqueia ácido. Então, durante muitos anos da vida, eu bloqueava exatamente. ácido, sem eu saber, sem eu ter conhecimento, adolescente ainda. Eu fiz eu tenho uma mini lipoabdominoplastia que eu fiz há muitos anos, que eu Sim. acho que pode ter contribuído. Então, assim, várias coisas. E fora o estresse. Eu sempre disse para os médicos que eu sempre tive intestino irritado. O que eu dizia eu não tenho apenas intestino irritado, existe algo mais. Sim. Foi eu descobri sozinha, depois de bater cabeça e procurar. Foi quando eu encontrei o Instituto de Medicina Funcional Americano, encontrei uma médica gastro, que é conhecida dessa lá, e ela falava sobre os 10 principais sinais e sintomas da SIBO, e eu me encaixava em 9 de 10. Sim. O único que eu não me encaixava era constipação, e ainda assim, às vezes, eu ficava um pouco constipada. Então, ou seja, eu estava ali ticando todos os itens da lista dela, e eu falava, não é possível, eu tenho que encontrar um médico que veja isso, né? Sim. Que acredite no que eu estou falando. Porque eu cheguei a falar para um gastro, uma vez que eu rasgava meu diploma de doutorado, eu falei, não é possível, eu leio 20, 30 lâminas de intestino por dia, eu fiquei 16 anos no laboratório de pesquisa. Não é possível que eu não consiga entender como o meu corpo está funcionando. Eu tinha certeza Exatamente. absoluta que eu não tinha só a síndrome do intestino irritado, eu sempre soube que eu tinha, porque eu sou uma pessoa hiperativa, ansiosa, acelerada, isso é comum,
mas eu sabia que não era só isso, entendeu? Só isso. E é E isso que as é essa pessoas às dor de vezes não muitos dos entendem, né? nossos pacientes, porque a síndrome do intestino irritável, acho que talvez a principal característica que vai diferenciar as duas coisas é que, primeiro, na síndrome do intestino irritável, a dor é um critério obrigatório. Então, esse paciente ele tem que ter dor abdominal e essa dor abdominal ela tem que vir relacionada a uma mudança do hábito do intestino, seja para solto ou para preso. E essa dor, ela está relacionada ao ato da evacuação. Então, o paciente que tem síndrome do intestino irritável, ele faz cocô e melhora ou piora da dor. Ou não faz cocô e piora da dor, que é o paciente constipado. Mas ele vê uma relação clara da dor com a mudança do intestino. O cibo, o paciente pode ter dor, mas a dor do cibo muitas vezes é uma consequência do excesso de fermentação de gases e de distensão abdominal. Então, o sintoma que chama muita atenção para mim, para cibo, é o sintoma de bloating, que é aquela sensação de distensão, mas é uma distensão desconfortável. Porque a gente vê isso com muita clareza, por exemplo, a diferença do homem para a mulher. O homem, muitas vezes, ele tá com a barriga inchada, mas ele nem percebeu. Por quê? Ele comeu um monte de besteira às vezes, ficou com a barriga inchada, a roupa é larga, não apertou. Ele não tá sentindo desconforto. Agora, a mulher, não só a gente se olha mais, como a gente usa roupas mais justas e muitas vezes esse inchaço nos causa um desconforto físico. E esse desconforto relacionado à distensão, ele tem uma altíssima associação, não só com a desbiose do intestino delgado, mas é esse processo inflamatório crônico que é muito característico do cibo. Então, a pessoa que tem aquela sensação de distensão e é uma distensão desconfortável, que a pessoa não consegue, tem que abrir a roupa, A porque senão roupa, ela começa a a corda, né? A corda distendida. À Isso. noite é bem pior. Tem umas que relatam que bebem água e distendem com água. Então, isso Bebe já água me e já chama um alerta. distende. É uma Isso, pessoa mais hipersensível aos isso. alimentos. Então, o cibo, a gente vê muita relação do comi e passei mal em pouco tempo. Porque é normal produzir gases? É normal. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha um intestino que vá produzir gases. Existem dietas que vão levar a uma fermentação maior, dietas que vão levar a uma fermentação menor e microbiotas que vão Isso levar a uma aí. fermentação maior ou menor. Mas o paciente que tem cibo, ele tem essa queixa de inchaço em até 2 horas que ele comeu. Por quê? É o tempo para aquele alimento que você comeu chegar no seu intestino grosso. Então, se você começa a ter inchaço e tem menos de 2 horas que você comeu, fica a dica: tem que investigar cibo. Porque menos de 2 horas ainda está no No seu delgado. trato digestivo alto, estômago, É. intestino delgado não Isso chegou aí. no cólon. Então, a queixa principal do paciente que tem cibo, muitas vezes, é a distensão abdominal. Muitas vezes são gases mais altos na barriga, então aquela barriga que fica realmente igual a barriga de grávida, que distende até em cima, e isso não é obrigatório, mas é uma coisa muito frequente. E essa distensão muito rápido depois que É come. impressionante como é Principalmente se a rápido, né? pessoa come coisas que vão alimentar esse perfil de microbiota. E é por isso que não dá para dissociar a dieta do tratamento do cibo e de nenhum tipo de desbiose. Porque se a pessoa está constantemente alimentando aquele perfil de microbiota, vai ser muito difícil eu, como médica, ajudar essa pessoa, porque eu vou usar medicamento, eu vou usar suplemento, eu vou acelerar a motilidade, mas se a pessoa continua com erro alimentar, isso A volta. base é a dieta, né? A gente não tem como negar e a gente sabe que a dieta para síndrome do intestino irritado e para SIBO, elas são praticamente a mesma. Você tem que Sim, controlar os fermentadores, que a gente chama, né, com aquela sigla os FODMAPs. Então a gente FODMAPs. tem que controlar os FODMAPs. Quando você, os melhores resultados que a gente vê na prática, eu e a Lívia,
é fazer a dieta e associar a essa dieta em pacientes com SIBO o uso do antibiótico feito da forma correta, escolha correta, No dosagem momento correta, certo, o dosagem isso, certa. o tempo correto e mais a suplementação que a gente sempre na visão integrativa, essa é a diferença Associa. da visão integrativa, né, Lívia? Porque o médico Sim, tradicional que já sabe o que é SIBO, porque quando sim, eu descobri a minha em 2010, ninguém sabia o que era, né? sim, Então, assim, em 2010 não, desculpa, 2014, 2010 foi intestino irritado. Ninguém sabia o que era isso. Então, sim. hoje sabe. Mas trata como? Conforme o guideline diz que é o antibiótico. Mas a gente sabe na prática que para eu melhorar esse intestino pós-antibiótico, eu tenho que tratar muitas Tratar. vezes com E fitoterápicos, tratar esse nutracêuticos. ambiente intestinal Isso aí. desfavorável. E Porque enquanto a eu dieta está sou. sendo feita, porque tem que ter a dieta na jogada, senão não adianta nada, Não gente. adianta nada. Nada. Eu sou uma super fã do Dr. Mark Pimentel e eu tenho certeza que o Dr. Mark Pimentel dedicou a vida dele a comprovar que a síndrome do intestino irritável, na verdade, é uma manifestação da disbiose. E que essas duas coisas caminham juntos. E quanto mais a gente melhora os exames diagnósticos, maiores são as associações que a gente vê nos Isso aí. estudos. Porque antes a gente só dosava hidrogênio, aí a gente vê estudos que falam ali de 50, 60, menos, mais, 70, depende do estudo. Mas agora que a gente já tem em alguns locais a capacidade de detectar até 3 gases, a gente consegue assim, aproximar mais esses diagnósticos que muitas vezes caminham juntos. E assim, quando a gente olha os estudos de microbiota de intestino delgado, a gente vê que a grande questão não é só um excesso de bactérias. O SIBO, que é o supercrescimento bacteriano de intestino delgado, o próprio nome nos induz a entender, é um excesso de bactérias. Mas o que ele mostra é que esses pacientes têm uma menor diversidade microbiana no delgado. Por quê? Há um predomínio de espécies ruins. Então, não É. é só um excesso de bactérias, é um excesso de bactérias ruins e uma falta de bactérias boas. É a quebra do equilíbrio e é isso que caracteriza o SIBO. E se na minha cabeça eu vou tratar o SIBO só com antibiótico, muitas vezes eu estou reduzindo ainda mais a diversidade microbiana nesse intestino. E é o que a gente vê na É. prática, porque o paciente passa no médico tradicional, tem SIBO, antibiótico, tá certíssimo. Eu sou a favor de antibiótico, inclusive eu usei antibiótico todas as vezes Eu que eu tive também. SIBO. Ah, tá doida. Você não consegue diminuir isso. É muito difícil você fazer sal com fitoterapia. Você faz para quem é refratário, quem não consegue, com o tratamento tradicional, ter resultado. Mas E não as existe isso, pessoas gente. acham que o tratamento com fitoterápico vai ser um tratamento mais leve. Mas quando a gente pensa nos fitoterápicos em doses terapêuticas para matar o cibo, a gente precisa de doses altas e de associação de vários fitoterápicos. E às vezes aquele paciente que chega para a gente no fundo do poço, ele mal vai aguentar o antibiótico, quanto mais uma associação de fitoterápicos Não, num primeiro e momento. sabe o que eu acabei de me lembrar aqui? Que eles fazem o quê? Eles dão o antibiótico e a pessoa já sai com a suplementação de De probiótico para tomar na sequência. probiótico. Então, assim, essa Exatamente. pessoa com SIBO, ela piora com probiótico, a gente tem que tratar com fitoterápico, a gente tem que fazer com que a Exatamente. microbiota local ali, o grupo de bactérias desse intestino delgado, boas bactérias, elas são Sim, selecionadas com fitoterápico, com fitoquímico de alimento. fitoquímicos. E eu E não vejo outro fitoterápicos. caminho. E esses dias eu falei no meu Instagram, eu estava mostrando um exame de microbiota intestinal, e esse exame gerou um burburinho num grupo de gastroenterologistas falando que esse exame não tem validação científica, que o estudo da microbiota ainda está engatinhando e que isso são coisas do futuro. E eu entendo isso. Aí, uma dessas pessoas que, enfim, criticou o meu posicionamento a favor, sim, da modulação de microbiota, falou que não temos evidência científica para o uso de probióticos. E aí eu falei, meu Deus, mas quem falou que eu estou usando probiótico para recompor Não, microbiota? Meu mas porque eles Deus! acham que é assim que funciona. Eles Exatamente. acham E que que quanto recompor. mais, melhor, Eu né? eu sempre falo assim: imagina que você tem um campo que está devastado, que precisa crescer vegetação ali.
Se você botar novas vegetações, mas esse solo não for tratado, a vegetação nova não cresce. Então não adianta botar uma bactéria nova ali se você não preparou aquele terreno para receber aquela bactéria. Então você tem que fazer o quê? Você tem que tratar com fitoterápico, com fitoquímico de alimento, com fibras na Com proporção as certa, fases né? corretas da Isso dieta, aí, porque todas as seguir bonito reintroduzir é tão importante quanto quanto retirar tirar. É mais e importante até, individualizar. é mais importante porque na verdade você está devolvendo Sim, fatores que são importantes para a microbiota. Claro que algumas pessoas conseguem voltar a comer, outras não conseguem voltar a comer grande parte dos alimentos, mas a gente trabalha essa modulação de exatamente. microbiota, de barreira, de tudo isso, para dar um ambiente adequado Mais ali. favorável. Mas você já falou, né, do diagnóstico, que a gente já tem máquinas que medem 3 gases, não aqui no Brasil, até onde eu Aqui no sei, né? Brasil, a gente tem 2 dois gases. gases, Então, isso. hoje, assim, recentemente, a gente teve acesso a essa máquina aqui no Brasil, que é a que dosa hidrogênio e metano. Então, Aham. a gente aumentou muito, porque a gente agora Nossa. consegue detectar o SIBO, que é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado, que está relacionado com a queixa de diarreia. Então, o paciente que tem SIBO, ele por hidrogênio, ele é um paciente que tem diarreia como sintoma predominante, associado à queixa de gases, de distensão e de múltiplas intolerâncias alimentares. E o metano, que é o gás produzido pelas arqueias. Então, a gente não fala que é um supercrescimento bacteriano de arqueias. A gente fala que é um supercrescimento de micro-organismos metanogênicos, que é o IMO. E o IMO, ele tem uma altíssima associação com constipação intestinal, porque o metano, ele é um gás que ele tem ação de gasotransmissor, e eu acho isso incrível, porque ele vai atuar no sistema nervoso entérico e vai travar a motilidade. Então, esse paciente que tem microbiota produtora de metano, ele não só tem um padrão geralmente de intestino preso, como esse paciente tem muito mais a queixa de distensão e bloating, porque ele trava a motilidade do intestino delgado, do estômago. Então, aquele paciente que tem queixa de empachamento, que ele come e sente que a comida fica parada, que ele muitas vezes tem uma distensão mais volumosa, porque ele não consegue eliminar nem os É. gases. E o paciente que tem SIBO, ele tem aquela crise, mas ele elimina. Então, ele tem a crise e melhora. O paciente que tem IMO, ele vai ficar no dia Ele seguinte, não às elimina, vezes, né? 2 dias depois, 3 dias depois, ainda sentindo mal daquele negócio que ele comeu. Com certeza. Com Então, ele certeza. dá queixas mais tardias. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Duas meninas me falaram que a minha voz tá baixa. Você tá achando minha voz baixa? Tô ouvindo sua voz normal. Eu vou ficar segurando então aqui, porque pode ser que às vezes quando eu Tá, desloco, né? né, pode dar Uhum. uma diferença. Mas então, olha só, vamos chegar no cerne do que a gente tinha pensado. A gente já sabe o que é SIBO, já sabe que é de difícil, muitas vezes de difícil tratamento. Depois, mais para frente, a gente fala de novo do tratamento. Sim, Tem várias questões antecessoras aí, inclusive até a baixa de IgA secretora é uma das possíveis exatamente. causas de SIBO. Mas vamos tentar, então, agora falar para eles a relação dessa SIBO com duas situações clínicas. A intolerância à histamina, que também teve um boom nos últimos anos, pós-pandemia. A gente sabe que Pós-pandemia, né? isso também tem relação com A, a Covid, né? A gente a sabe que Covid. a spike, a proteína spike do vírus, ela faz estímulo mastocitário aberto, e a gente começou a ter não só a intolerância à histamina, mas também a síndrome de ativação mastocitária, que eu costumo dizer que é um step a mais no degrau aí dessa escada, né? Então você tem a Sim. intolerância, algumas pessoas a gente trata a intolerância à histamina e não melhoram 100%. Essas pessoas que não melhoram com a dieta, a gente tem que encaminhar para fazer uma investigação de síndrome de ativação. Para quem não sabe, gente, a intolerância à histamina é uma condição em indivíduos que não conseguem degradar a histamina presente no alimento porque tem uma deficiência da atividade ou da concentração da enzima que degrada a histamina, que é a diaminoxidase, que a gente chama no diminutivo de DAO. Então, existem pessoas
que tem deficiência dessa DAO, seja em número, seja em atividade, e ela come alimentos que contêm histamina e ela não degrada. Então, essa histamina, ela acumula nesse intestino e ela gera atividade em tudo que você pode imaginar, sistema nervoso entérico, ativa células do sistema imunológico, a própria histamina do alimento ativa mastócito, que vai liberar mais histamina. Então, vira uma bola de neve. Mas a pessoa que tem a intolerância, quando você faz a dieta e muitas vezes você usa a enzima, ela melhora 100%. Se não melhora, tem um negócio a mais ali que você tem que investigar, né, Lívia? E é muito difícil porque pelo menos os pacientes que chegam até a gente são pacientes que já fizeram esse percurso inicial, já tentaram muita coisa. Então é muito difícil um paciente chegar até mim e ele tem só uma intolerância à histamina, mas às vezes chega porque ele passou em muitos profissionais muito tradicionais e que nem consideram a hipótese de uma intolerância alimentar. É tudo intestino irritável, fibromialgia, enxaqueca, depressão, ansiedade, TDAH, E tem um gente monte que não de sabe nem o que é diagnósticos. histamina e nem acredita em histamina. Acha que Ninguém histamina... eu acredita. juro que outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, histamina, falando para uma paciente minha, né? Histamina é uma coisa que participa de resposta alérgica. Gente, toda resposta alérgica, no final, alergia é diferente de intolerância à histamina. Alergia é para a proteína do alimento. Foi o que eu estudei lá no mestrado e no doutorado. Eu não pude, na época, avaliar a histamina, mas se eu fosse avaliar numa inflamação crônica que esses animais desenvolviam, certamente a histamina estaria alta, porque é o final da cascata. Sim. Seja numa sensibilidade imediata ou tardia, eu posso ter atividade de mastócito, porque tanto IgE quanto IgG ativam o mastócito. Então, eu vou ter histamina? Vou, mas o que a gente diz é que tem pessoas que não respondem para a proteína alimentar, mas respondem a esses alimentos específicos que contêm histamina. Às vezes não é o leite, que você está pensando no leite, mas não é o leite, não é o trigo, é o tomate, é o abacate, é a berinjela, é o espinafre, é a banana, é o mamão. Então, assim, são alimentos que têm histamina ou amina biogênica. E se a pessoa faz a dieta da maneira correta, porque também tem isso. Tem dietas e dietas, tem que saber fazer o negócio. Aí você sabe fazer, a pessoa faz, você modula ela, ela melhora. Agora, a pessoa que não melhora, mas então você deve estar estressado. A gente ouve muito isso, você deve estar estressado. Não, então peraí, então deve ser fã de... Ninguém hoje em dia, assim, ninguém também exagero, mas a grande maioria não pensa assim, não. Talvez eu esteja tendo mais atividade mastocitária do que só através do alimento. Talvez esse paciente esteja ativando o mastócito via alimentação, mas via um monte de estímulo, porque é um monte de estímulos, né? A grande diferença é essa. E é esse pulo do gato que é a história do paciente. Às vezes a gente se arma de muitos exames para o diagnóstico e que são exames caros. E a gente esquece do simples, que é qual é a história que o meu paciente conta. Porque o paciente, ele traz a história. A gente que não sabe colher, a gente sabe. Mas muitos profissionais não sabem. Sabe, né? Não consegue valorizar coisas anteriores que aconteceram. Coisas anteriores à história da vida daquela pessoa. Na intolerância à histamina, o gatilho é alimentar. Ainda que esse paciente que chegou no seu consultório, ele não tem esse conhecimento. E ele fala, não tem lógica. Um dia eu passei mal comendo tomate, no outro dia foi camarão. Não faz sentido algum, porque alergia, gente, é algo que se repete. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tosco. Assim, o cara come kiwi hoje, ele vai passar mal. Se ele comer amanhã, ele vai passar mal de novo. Só que na intolerância à histamina não é assim que acontece. Um dia ele come o kiwi, dependendo da condição dele, ele manifesta. Tolera. E no outro dependendo da quantidade, faz diferença. Tudo. Eu acho que sabe que é tudo. Eu falo, não existe dieta zero histamina, né? O que existe é controle. Se esse kiwi foi refrigerado e ele comeu, vai ter um perfil bacteriano, ele já tem
Os cítricos já têm amina biogênica. Sim. Além disso, eu posso crescer bactéria ali dentro. Então, se eu comprei o kiwi e coloquei na geladeira, eu vou ter um crescimento bacteriano X. Se eu deixar na fruteira, eu vou ter um crescimento Y. Então, eles falam muito isso. Doutora, se eu comer a comida fresca, eu não tenho nada. Mas se eu deixar na geladeira para comer no dia seguinte, eu passo mal. Já era. Por quê? Porque e o paciente bactéria. que chega falando, eu comi a mesma comida, num dia me fez bem, no outro dia me fez mal. Tem que pensar em histamina. Mas é isso, além de você pensar que tem histamina e aminas biogênicas, é mais complexo, porque cresce bactéria que produz histamina. A gente tem bactéria no intestino que produz e tem bactéria que quebra a histamina. Gente, o corpo é muito lindo, porque tem equilíbrio para tudo. Para tudo. Quando a pessoa não está doente, tem equilíbrio para tudo. Então, se ele produz um pouquinho mais, tem bactéria que quebra. Em desbiose, a bactéria que quebra está lá embaixo, ó. E o que predomina é a que produz. É essa ideia de que a desbiose, ela não é só um excesso de bactérias ou a falta. Ela é um desequilíbrio total. Do microambiente intestinal. E aí, quando a gente pensa na intolerância à histamina, o paciente vai ter sintomas quando ele consome os alimentos que têm histamina ou outras aminas biogênicas. E a grande sacada para pensar nesse diagnóstico é que se esse paciente faz a dieta 2 semanas depois, o paciente já está percebendo melhor. Ele pode não estar zerado, mas ele já vai te ligar e vai falar: caraca, doutora, que Olívia, isso? Na minha experiência, eu vejo que com 3 dias de dieta, o paciente já sente. Gente, alguma melhora ele vai sentir. Claro que às vezes ele demora para fazer o 100% do que a gente programou. Sim. Mas se ele faz 70% da dieta nos primeiros dias, ele já vai dizer, putz, já não estou tão inchado pós-refeição. Porque assim, a intolerância à histamina é logo depois que a pessoa come. Então ela come, pode levar até umas 4 horas. Tem gente que leva até um pouquinho mais, porque isso se estende. Porque eu acho que a histamina do alimento é um estímulo para o mastócito. As aminas biogênicas são estímulos. Então, estímulo para o mastócito. Aquela pessoa não reage de imediato. Eu acho que a DAO segura até um certo ponto, mas ela começa a estimular o mastócito, que libera mais, e aí ela começa a fazer sintomas mais tardiamente. Mas a intolerância mesmo, gente, é rápido. É rápido. Eu sinto uma taquicardia, eu espirro, não deu 2 minutos que eu comi, eu estou espirrando. Exatamente. Olha só, nem todo espirro. Outro dia eu ouvi a Mariana Singer, que também é uma amiga nossa, falando sobre isso. Sim. Gente, nem tudo que faz espirrar é histamina, eu concordo. Sim. Mas assim, é de se desconfiar de você ter uma dieta, comer aquela alimentação e logo na sequência você começar sintoma. E normalmente na intolerância à histamina se combinam sintomas intestinais e extraintestinais. Então, assim, gases com dor de cabeça. Isso. Bloating com espirro. Ou então dor intestinal ou náusea com taquicardia. Então, existe uma combinação. E existem muitos alimentos que podem conter histamina ou amina biogênica, né? O metabolismo da histamina, ele inclusive, ele é bem noturno. Então, à noite os sintomas são ainda piores por conta do ciclo circadiano do mastócito. Então, assim, mas a intolerância à histamina é isso, é você comeu e passou mal. E o que eu gosto de falar para o paciente? O sintoma, ele vai acontecer rápido. Ele vai acontecer em minutos a horas. Eu tenho muitos pacientes que me falam, eu estava no restaurante, eu tive que correr no banheiro, às vezes eles vomitam e voltam, como se nada tivesse acontecido, e continuam comendo. É muito louco isso, né? Porque parece até um bulímico, mas não é. Ele tem um estímulo, ele não induz, ele tem um estímulo, ele só melhora quando ele bota para fora. E eu já tive muitos pacientes que tiveram diagnóstico de bulimia. E que, na verdade, era uma condição gastrointestinal mesmo. E, às vezes, ele demora para ter uma melhora completa, porque na intolerância à histamina, essa histamina que veio do alimento também vai ativar mastócito e deixar alguns efeitos tardios. Mas o paciente percebe que o sintoma é rápido e nem sempre ele consegue identificar qual foi o gatilho, mas ele tem uma noção que ele comeu e passou mal. Com certeza. Mas e a ação? Agora fala da ação um pouquinho para eles entenderem que síndrome de ativação mastocitária
é uma situação muito mais complexa, exatamente. Ainda que os sintomas sejam muito parecidos, mas na síndrome de ativação mastocitária, essa pessoa, ela é hipersensível a várias coisas. Então é aquela pessoa que ela toma um banho quente e ela tem sintoma por causa da temperatura da água. É aquela pessoa que, se ela entra num ambiente que tem poeira ou mofo, ela tem sintoma e nem sempre é só sintoma de É. rinite. Às vezes vai atacar o intestino O dela. intestino, exatamente. Olha que É engraçado, aquela né? pessoa que tem outros gatilhos vários, entre eles o estresse, as disfunções hormonais. Eu vi alguém falando, ai, na menopausa, meu intestino Isso. ficou. Cara, isso que tem muita influência hormonal pode ser uma intolerância alimentar? Pode, mas é muito provável que tenha uma condição É. mastocitária associada. Na SAM, a gente vê muito gatilho ambiental combinado com... Porque o gatilho, o alimento, ele não deixa de ser um estímulo ambiental. Afinal de contas, ele vem da Externo. terra, né? Mas eu digo assim, Exatamente. estímulos ambientais, temperatura. Às vezes a pessoa vai para academia. Eu tenho um paciente que, Sim. quando começa a treinar, ela fazia taquicardia e ela achava que era do treino. É, Aí um dia, ela fazendo lá um negócio que não pegava peso, ela começou a ter a mesma taquicardia e ela começou a ter sintomas de náusea. E aí ela falou, sim. bem, tem alguma coisa esquisita, porque náusea eu nunca tive. Então, a alteração da temperatura corporal é um gatilho para o mastócito. O perfume que a pessoa que passou do seu lado usou é um gatilho Exatamente. para o A mastócito. Porque etiqueta o mastócito, ele da é mega roupa, sensível. a É etiqueta isso, a da etiqueta da roupa. roupa, a cor, porque a cor da Você roupa pode ter simplesmente corante. pegar a sua pele e fazer assim, são pessoas que têm mais dermografismo. Então, a fricção da pele, a textura da roupa, a textura do cobertor, são pessoas que têm um histórico de sempre serem mais sensíveis. É aquela pessoa que, se ela mudar o shampoo, ela vai ter reação. Vai ter reação. Mudaram recentemente um ingrediente da pasta da Colgate. Eu tive vários pacientes que reagiram com gengivite. Por quê? São pessoas hipersensíveis. E essa pessoa, muitas vezes, ela já era assim, ou ela ficou assim depois de alguma situação. Por exemplo, pós-Covid. A gente Covid longa, nunca né? Fez viu muito isso. tanta ativação mastocitária quanto a gente viu nos sintomas da Covid longa. E o mastócito como um player, um jogador muito importante nas condições neuropsiquiátricas pós-Covid, névoa mental, TDAH, transtorno de ansiedade, desregulação do sistema nervoso autonômico, que provavelmente é o que essa sua paciente tem, que passa mal no treino com taquicardia. E Exatamente. isso com o papel central do mastócito. Então, a pessoa que tem síndrome de ativação mastocitária, ela não precisa ser sensível a tudo, mas ela sabe que não é só o alimento que faz mal para ela. Sim, eu E vou. aí a pessoa passa mal, a depender da temperatura ambiente, ela passa mais ou menos mal. A depender, às vezes, até da temperatura da água, a pessoa reage mais ou menos. É, Então, são pessoas que na história ela já fala: olha, doutora, eu percebo que a alimentação é um gatilho super importante, mas eu também percebo que o estresse. E nossa, também, mas eu quando acho eu que vou em esse, determinado esse é um lugar, eu dos não sei o que principais, que é, né, mas eu entro Lívia? em crise. Eu acho O que o estresse é estresse um hoje em gatilho dia é importantíssimo para ativação importantíssimo. mastocitária. É, E a gente muitas vezes não consegue controlar. E aonde que entra a desbiose nisso tudo? É que tudo isso pode ser secundário a uma infecção crônica, como é a desbiose. O SIBO é um excesso de bactérias ruins no lugar errado, ativando o seu sistema imune. E o mastócito, ele mora no seu intestino. O mastócito, ele é uma célula da periferia. A gente, quando faz um hemograma, não vem mastócito. é. O mastócito Ele está nos não está tecidos, né? Está muito na pele, pouco na está no corrente intestino, sanguínea. está no Ele aparelho está no respiratório. tecido. Isso Ele está aí. na E tem pele, no muito trato mastócito. Assim, respiratório. se você pensar que 70% das células imunológicas, do que a gente tem de sistema imunológico, está ali no intestino, né? Sim, A gente tem que entender que muitos estímulos vão vir dali, porque a maioria está ali.
Então, imagina a quantidade de mastócito que a gente não tem. Olha, quando eu comecei a estudar a parte de alergias alimentares e inflamação intestinal, pouco se falava. Eu sou velha, né? Eu comecei em 1999 como estagiária. Até eu chegar ao doutorado, eu fui entrar no doutorado em 2002, né? Então, assim, eu estudei muito sobre intestino e pouco se falava sobre mastócito. Mas eu estava num grupo que tinha uma orientadora que era meio visionária, assim, ela tinha umas visões diferentes e ela falava assim, Ela eu devia acho ser que... hipersensível. Não, ela não era, mas ela era muito inteligente mesmo, que ia acima da média. E ela falava assim, olha, eu acho, isso ainda não foi descoberto, mas eu acho que tem muita atividade de mastócito no intestino, mesmo que o nosso modelo não era um modelo de alergia imediata, era tardio, ela falou, mesmo sendo o nosso modelo um modelo tardio, eu tenho a sensação de que essa IgG aumentada estimula mastócito e mastócito chama eosinófilo. Aí a gente tentou avaliar mastócito, mas na época era muito difícil, a gente não tinha grana, inclusive, para fazer, e tentamos avaliar eosinófilo. Em alguns tecidos a gente via mais eosinófilo, mas não a ponto de fechar como, por exemplo, uma colite eosinofílica, né? E o Então a gente mastócito, para eu achar ele na biópsia, eu preciso de imunistoquímica, que é uma técnica mais isso, cara. é uma técnica muito cara. Então, assim, a gente tinha que ter um marcador específico, coletar o local específico, né? A biópsia tinha que ser no local específico, e a gente não conseguia, inclusive, na época, não tinha estudo de microbiota como tem hoje, né? Então, eu fico pensando assim, se eu tivesse hoje fazendo o que eu fiz naquele experimento, eu publicaria, sei lá, 6 artigos, porque eu poderia mostrar a microbiota, mostrar o mastócito, mostrar todas as outras alterações, e a gente mostrava que a tolerância era um fenômeno importante para tratar a alergia, na época que a gente... Mas a gente não sabia explicar, a gente cogitava que era a modulação da microbiota que se fazia com a dieta, porque a gente enriquecia a dieta com vitamina D, a gente usava várias coisas naquela dieta para tratar o intestino e entender. Então, hoje eu saberia dizer, olha, se eu desse zinco, se eu desse isso, se eu desse aquilo, se eu tratasse o leaky gut, talvez eu reverteria o processo, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que são condições que podem acontecer, óbvio, isoladamente, sem que a SIBO esteja presente, mas algum nível de desbiose, tanto de delgado quanto de grosso, tem que acontecer, porque você pode ter desbiose e não ter SIBO. A SIBO é uma desbiose, né? Mas é um tipo de desbiose, mas você pode ter desbiose sem ter SIBO. Aqui a gente tá dizendo que quando exacerba, isso acaba sendo, como a Lívia falou, o caminho para desenvolver, né? E, infelizmente, a Covid muda a microbiota, a proteína spike estimula as células diretamente, inclusive célula intestinal, do epitélio intestinal. Pode morrer por toxicidade pela proteína spike. Então, assim, você começa a ter leaky gut por acúmulo de proteína spike naquele intestino. Isso só se descobriu, sei lá, 1 ano e pouco depois que começou, né, a história da Covid. Eu acho que a grande questão do Covid, como central nessa epidemia que a gente vive de desbiose e de sintomas relacionados à histamina, porque a gente viu muito, é o papel do Covid nessa lesão direta do epitélio intestinal, levando à perda de integridade de barreira. E a gente sabe que perdeu barreira intestinal é igual a um processo inflamatório crônico. Isso e esse processo inflamatório crônico vai envolver o mastócito, não só o mastócito, mas também o mastócito. Você sabe que hoje se estuda também terapia, está começando a surgir, né? Com terapia com peptídeos antimicrobianos. Sim. O nosso intestino, gente, é tão lindo, a estrutura do intestino é tão linda que a gente consegue, as nossas próprias células conseguem fazer com que essa barreira fique íntegra. Quando a gente perde esse estímulo, é um problema. E a gente produz os peptídeos antimicrobianos, são os antibióticos naturais que a gente produz, né? E a gente tem muito no intestino. Então, o recém-nascido, por exemplo, ele tem muito mais do que o adulto, porque ele não tem um monte de célula ali para dar conta, né, do recado, mesmo amamentando e tudo. Então, assim, é belíssima. Quando você vai estudar, a gente chama de ontogenia, né? O desenvolvimento desse intestino é belíssimo, entendeu? Só que, assim, a gente precisa entender hoje que viemos de uma pandemia em que tudo se desestabilizou, esse sistema imunológico... Todo mundo pegou. Não tem possibilidade. Não peguei Covid, pegou? Num grau menor
maior, eu tive 2 vezes, eu peguei assim, aquela Covid que eu não tive nem sintomas, mas na última vez que eu tive, por exemplo, eu ativei a SIBO, porque eu fiz sintomas gastrointestinais, 1 mês depois eu estava com sintomas de distensão assim, persistente, e eu tive que tratar novamente. Então, a gente está dizendo aqui que toda vez que você tiver um paciente que mencionou para você que já teve SIBO, e que tem questões associadas à histamina, que você desconfia disso, não fica só no olho na histamina, não. Começa a desconfiar, não tratou e não está melhorando com a dieta de baixa histamina, começa a investigar a síndrome de ativação mastocitária, porque provavelmente alguma coisa vai aparecer. E comece olhando para SIBO e para o leaky gut. Por quê? O SIBO é causa de múltiplas intolerâncias alimentares. Uma coisa que eu olho muito na minha prática clínica é o paciente que desenvolveu uma intolerância à frutose depois de adulto, é muito provável que, na verdade, ele tenha uma lesão de barreira e, portanto, ele ficou intolerante à frutose. Então, esse paciente, a pessoa que é intolerante à frutose, ela já tinha sintoma desde criança, tanto que nem é uma doença que o gastroenterologista de adulto costuma estudar. Agora, a pessoa a vida inteira comia mel, comia um monte de danoninho, um monte de coisa que a gente sabe que é adoçado com xarope de frutose ou que é rico em frutose. E ele ficou intolerante depois de adulto, tem que pensar em doenças que lesam barreira intestinal. E o SIBO é uma delas. E a gente, infelizmente, vive uma epidemia de SIBO porque o estilo de vida moderno, ele nos prejudica muito a nossa microbiota, porque as pessoas vêm de histórico de infância de múltiplos antibióticos, múltiplos anti-inflamatórios, prazóis, antidepressivo, um monte de coisa que mexe com a motilidade, um monte de alimento ultraprocessado que a gente já sabe que lesa a barreira intestinal. E muita gente comendo errado esse tempo todo, né? E aí come errado, tem um estilo de vida ruim, então não tem como a coisa ser boa. Como a pessoa não ter desbiose? A gente tem que lembrar que, assim, eu sempre falo que o sistema digestório, ele funciona como uma orquestra. Então, tudo tem que estar no compasso. Então, se não tem ácido, não vai ter um estímulo adequado ali naquele intestino, né? De ter bicarbonato atuando, aí você não tem estímulo para os hormônios irem até o pâncreas, estimularem as enzimas. Se você tem quebra de barreira, todas essas enzimas que digerem os carboidratos, né? A pessoa frutose, lactose, a própria glicose, não digo, né? Mas na estrutura maior dela. É da sacarose. Você precisa ter as disacaridases ali atuando. Quando você tem uma quebra de barreira, como a Lívia falou, você tem um leak gut, você muda o padrão de produção enzimática, então não tem como o seu corpo tolerar. E sabe o que é pior, assim, que eu vejo muito também, os diagnósticos de intolerância à frutose que não são verdadeiros. Sim. Que também são passageiros, porque, gente, a frutose, ela depende, para ela ser absorvida, ela depende da boa concentração com a glicose. Então, a gente não sai tirando tudo que é alimento com frutose, a gente calcula a proporção de glicose e frutose. Então, esse alimento tem uma boa proporção, esse eu posso dar em até quantidade X. Porque se a gente tem uma quantidade boa de glicose ali, essa frutose tem maiores chances de ser absorvida. O problema é que hoje virou, assim, todo mundo come muito açúcar, todo mundo está estressado, todo mundo dorme mal. Exatamente. Entender que excesso de frutose ninguém digere. Ninguém vai digerir, claro que não vai. Não é nem digestão. Gut, né? Exatamente. O receptor de frutose, ele é um receptor. Ele vai botar para dentro. Exatamente. Agora, se você ultrapassou o número de receptores que uma pessoa normal tem, você pode ter sintoma e não ser intolerante. Agora, se você tem um leaky gut e essa barreira está quebrada, aí que você não vai ter receptor para frutose mesmo. E é por isso que esses pacientes ficam intolerantes a todos os FODMAPs e não conseguem reintroduzir depois que a gente tratou. Porque provavelmente a causa não foi resolvida. Pode ser o SIBO, pode ser o supercrescimento fúngico, pode ser um IMO, que é o supercrescimento de metanogênicos, pode ser uma doença celíaca não diagnosticada, porque muitos gastroenterologistas ainda acham que doença celíaca é doença de criança. A nutrição, eu ainda acho que está mais avançada sobre essas doenças.
Mas mesmo assim, a gente ainda vê muita nutricionista que acha que é só tirar o glúten e não precisa fazer exame nenhum. E prejudica Sim, o é claro que paciente. tem os exageros de quem pede muito exame e quem não pede nada. Eu acho que a gente tem que correr atrás, óbvio, do equilíbrio, mas entender, gente, que assim, chegou, tá eu não pego paciente simples, eu só tenho pacientes complexos e não deixa mentir porque eu e a Lívia temos pacientes em comum, né? São Sim. pacientes muito complexos. Então, assim, você tem que olhar o todo, tem alguma coisa esquisita. Fiz a dieta, tudo bem que ele responde, ele tem uma carinha ali de que tem uma intolerância à histamina. Você fez o controle, não teve melhora, ou a melhora foi muito pequena, tem alguma Tem coisa errada nesse alguma jogo aí. coisa errada, Tem alguma exatamente. coisa errada. Olha a clínica, tem muita distensão abdominal. Pode ser SIBO, pode ser SIFO, crescimento fúngico também, ou os dois associados, porque, gente, não existe, né, um desequilíbrio Exatamente. de fungo, trinta não por desequilíbrio. cento dos pacientes que têm SIBO também têm Tem SIFO. SIFO. Uhum. Só que a gente não tem facilidade de exame para o diagnóstico de SIFO. Eu não tenho, não tem exame. Eu tenho que juntar todas essas pecinhas, a história É, clínica, os exames de fezes, os exames laboratoriais, é, os outros sintomas, então é difícil. é. Então, eu acho que frente a um paciente que tem os sintomas mediados por histamina, que é isso? Ah, o paciente tem inchaço abdominal, é um sintoma muito típico de histamina, tá? Não quer dizer que é só histamina que dá isso, mas é um sintoma muito comum nesses pacientes. E esse paciente não pode ter só sintoma da barriga. Ele vai ter inchaço e um Isso. nariz que escorre, É, ou uma é. pele que coça, ou uma Ou a dor de dermatite, cabeça. ou uma urticária, ou uma dor de cabeça do tipo enxaqueca. Como que é a dor do tipo enxaqueca? A enxaqueca é uma dor vascular. O paciente sente que a cabeça vai explodir. Ele fica com essa cabeça aqui sentindo pulsar. Que piora com a luz, com barulho, é uma dor muitas vezes forte. Ou esse paciente vai ter palpitação, ou ele vai ter sensação de pressão baixa, ou ele vai ter uma queixa de fadiga intensa, ou ele vai ter insônia. São múltiplos os sistemas que podem ser acometidos. E a pessoa não precisa ser azarada de ter tudo. Claro. Ela pode ter dois, mas ela tem que ter pelo menos dois. É, Então, paciente que tem sintoma mediado por histamina, vamos parar de achar que tudo é intolerância à histamina, tirar a histamina da dieta dessas pessoas para a vida toda, porque a dieta ela é terapêutica. Ela faz parte do tratamento. Mas é o que a Silvia falou. Esse paciente que você fez a dieta, que é muito melhor de qualquer exame para saber se o paciente tem intolerância à histamina, não. Fez a dieta, não teve uma resposta satisfatória, aí eu tenho que ampliar a minha investigação. Aí eu vou ter que pensar em SIBO, aí eu vou ter que investigar se esse paciente não é essa pessoa que tem síndrome de ativação mastocitária. Eu vou ter que pensar em supercrescimento fúngico, eu vou ter que identificar qual é a causa desse problema. isso. Eu E se a acho que gente hoje o que coloca na falta é nossa isso, né, prática Lívia? isso, qual é a causa? Porque é muito fácil olhar para um paciente que tem enxaqueca, nariz escorre, que tem palpitação e falar, isso é histamina. É. Hoje em dia é fácil. Claro, Agora, você vai fazer a intervenção, gente. A gente não está dizendo que a gente não vai intervir. O que a gente está dizendo é, você vai intervir, mas você tem que buscar a causa. buscar a causa. Porque o que vai acontecer? Você vai continuar tratando sintoma e não a causa do problema, entende? Exatamente. Ou seja, tirou o suplemento, ele vai voltar a ter as mesmas coisas. Então, Exatamente. não se busca. Por isso que tem paciente que fala assim, olha, não é só histamina. Eu acho que a gente precisa fazer uma investigação. Ontem foi domingo, né? Na sexta-feira mesmo eu estava falando com uma paciente, né? Ela foi até o consultório, eu fiz a aplicação do questionário para síndrome de ativação mastocitária na quinta-feira e né, foi até um atendimento online e ela deu um número alto, assim, né? Um valor alto no total quando fez o somatório. E aí eu falei, olha, você tem o somatório que indica, que na verdade ele diz que é síndrome de ativação. Mas eu falo, olha, ele diz que é síndrome, mas tem que investigar. Agora, que você tem uma carinha de ativação mastocitária, tem todo um trejeito, tem, porque ó, faz a dieta, não vê tanta diferença com a dieta. Muda e não sabe explicar. Uma hora tá bem, uma hora tá péssima. Muda com temperatura, muda com atividade física. Outro dia desmaiou. Aí eu falo, ó, tem que investigar, inclusive, desautonomia, porque tem uma relação íntima com intolerância à histamina. Às vezes não é SAM, mas é desautonômico com intolerância à histamina. Aí, ou seja,
daqui a pouco a ação vai aparecer. Porque Desautonomia, que é a desregulação do sistema nervoso autonômico, que são pessoas, que é aquela pessoa que se levantar rápido a vista fica escura, que isso, desmaia, às vezes, em desmaia, situação de muito calor, ou no treino, tem muita ou não tontura. desmaia, mas fica com palpitação. Tem que pensar em desautonomia. E a desautonomia, ela tem altíssima relação com estamina, seja a estamina do alimento ou a Ou estamina produzida pelo endógena. próprio corpo ou pelas bactérias ou pelos fungos É. ativando seu mastócito. E, Olivia, E ela tem altíssima associação com desbiose, porque a pessoa que tem desautonomia, ela não digere, ela muitas vezes tem hipocloridria, ela muitas vezes não secreta enzima do pâncreas, ela muitas vezes não secreta, não contrai vesícula. Então, não digeriu, vai ter desbiose, é muito comum. Então, assim, é que são coisas muito associadas, né? a gente vai fazer depois, outro dia, uma live sobre desautonomia, gente. Hoje Temos não que dá para a gente fazer. falar porque é um tema complexo que a gente precisa esmiuçar para vocês entenderem, mas ele pode ter uma relação e a gente que já tem o olhar treinado já fala, não é só isso. Eu Não é acho que só tem um isso, é grau, isso. assim, eu descobri a desautonomia em alguns pacientes tratando a intolerância à histamina. Eu encaminhei Sim. e o paciente fez o diagnóstico e, claro, tem um tratamento. Algumas pessoas são mais graves, outras É, são pessoas que não têm uma gravidade tão grande, mas a gente precisa, de fato, pensar que a gente tem que buscar a causa. É a isso que a causa medicina integrativa, funcional, a funcional nutrição funcional busca. busca, né? Tratar, é entender a causa, o que Sim. gerou isso tudo. Claro que a gente vai tratar os sintomas, mas só isso não resolve. E mais uma coisa que é importante, Lívia, até para acalmar o coração, porque eu tenho alguns pacientes aqui que são um pouco mais graves e eles criam uma Sim. expectativa de descobrir o que eles têm num Descobriu que primeiro eles. momento. A gente não Sim. descobre num primeiro Não. momento, porque a gente precisa, mesmo que a gente conheça muito a história de vocês, e às vezes eu passo até do meu tempo de Eu atendimento, eu também. ultrapasso o meu tempo por causa disso, eles sabem que às vezes eu atraso mesmo e eu não nego que eu atraso, mas para atender bem eu prefiro atrasar. E o próximo eu vou atrasar Eu também, sou então assim também. eu termino a agenda atrasada mais tarde, Mas mas eu eu prefiro termino. atender bem todo mundo. A gente vai prestar atenção na história, mas às É, vezes o próprio paciente ele não se toca. E quando ele começa a fazer o tratamento, ele começa a trazer para a gente umas informações mais que vão informações. que vão acendendo coisas. Tem alguma coisa É. estranha. Você sabe que eu trato uma menina, ela não está aqui. Já tem alguns anos, é uma menina que faz faculdade de nutrição e ela, aparentemente, ela tinha intolerância à histamina. Eu jurava de pé Sim. junto que era só intolerância à histamina. Aí um dia ela falou assim para mim, ela estava ótima. Só que Uhum. aí ela descompensou no final de semana com a dieta e no dia seguinte ela acordou e ela estava se sentindo enjoada e foi trabalhar. E ela disse que teve um apagão dirigindo. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, foi um Sim. segundo, parece. Porque parece que eu me desconectei de mim mesma e voltei. Eu falei, cara, isso é Uhum. desautonomia, tem alguma Sim. coisa esquisita. Aí ela, no outro dia, foi atravessar a rua e aí ela falou que ela sentiu uma sensação de que não estava pisando num chão normal, que parecia que o chão era mole. Falei, cara, tem É, alguma coisa desautonômica nessa história. Aí eu sim. falei, não, pedi para ela ir numa médica, aí a médica fez o diagnóstico, ela tem, na verdade, ela não tem Ehlers-Danlos, que é outra coisa Sim. que a gente vai falar outro dia, que a desautonomia ela pode estar no espectro, né, dentro da síndrome de Ehlers-Danlos, mas a gente vai falar disso em outro momento. Ainda tem a hipermobilidade que também entra nessa Sim. jogada, e tudo pode ser influenciado pela síndrome, mas eu fiquei assim, gente, como que pode? Aí eu fiquei, puxa vida, aí eu voltei na ficha dela, olhei, falei, ela falou, Laila, você nunca. Laila não. Laila tá aí, mas não é a Laila, não. É a. Esqueci o nome dela, é uma japonesinha. Sim. Eu esqueci o nome dela agora. Eu falei para ela, cara, você nunca sentiu isso antes? Ela falou, nunca. Ou Sim. seja, ela teve. Mas o que aconteceu com ela? Ela teve Covid. Então Não. eu O acho Covid é que tipo. foi Eu Covid. fiquei com desautonomia pós-Covid. Eu sou uma pessoa que eu tenho todos os fatores de risco para desautonomia. E eu tenho desautonomia. Só que sabe o que que acontece? A gente se poupa. É, Quantas vezes eu ia para missa e não tinha lugar para sentar, eu me ajoelhava no chão.
Na minha cabeça, vou ajoelhar aqui para orar. Mas era porque eu não ia aguentar ficar em pé, eu ia desmaiar. Mas eu me poupava, ajoelhava no chão, todo mundo falava, tá rezando ali. Ninguém falava, coitada, tá cansada, sentou. É, A gente se poupa, a gente vai vivendo uma vida limitada pelas coisas que a gente sente. Então eu me lembro que lá em 2012, sei lá, eu treinava com o personal e ele falava assim, nossa, quando você corre na esteira, a sua boca fica roxa. Aí eu falava, eu sinto que a minha boca tá roxa, que eu vou parece desmaiar. que É a hora que eu fica paro. gelada, né? Parece que dá um gelo. Os pacientes me falam A isso. Eu não tenho alteração isso, de mas perfusão. Então olha, são coisas que a gente vai, se a pessoa não tem você uma meio que condição muito vai levando, grave, né? ela vai levando a vida dela e ela Então, tanto acha aquilo normal que ela se poupa de situações em que ela poderia se sentir mal. Então imagina Até você que viver veio o isso Covid. anos, Olivia. Você vivendo isso anos. Como é que você vai Anos. resolver isso em 6 meses? Não vai Exatamente. resolver, entendeu? Não resolve. Até que veio o Covid e ele jogou na minha cara que eu tinha desautonomia, porque eu estava deitada no sofá com a frequência cardíaca de 100 e com uma fadiga assim intensa. E daí eu naquela época não tinha noção nenhuma de que isso era uma condição de base que eu já tinha. Na É, minha cabeça é a síndrome pós-Covid. E aí, entendendo a síndrome pós-Covid, a reativação do SIBO, de uma doença autoimune, hoje eu consegui entender a origem de tudo. Mas é muito difícil e a gente se poupa. O paciente, ele já sabe que se ele trocar de marca de shampoo, ele vai ter coceira. Aí ele nunca mais troca o shampoo. é, Ele, por exemplo, eu uso o mesmo shampoo, o mesmo sabonete desde que eu sou adolescente. E eu tenho medo de trocar, porque eu sei que eu posso reagir. E é isso, a gente vai se compensando, só que até que chega uma situação em que joga aquilo na sua cara, que pode ser uma infecção, como o Covid, como um fungo, como a própria desbiose. é. Então, muitos dos meus pacientes eu fui descobrindo por quê. A pessoa, à medida que ela foi evoluindo, ou ela foi percebendo É coisas que ela achava que era normal, e isso. agora ela entendeu que não é normal, que agora ela tá É, melhor. Aí o é. dia que ela tem, ela entende que aquilo não é normal. Não, ela começa, acho que de tanto ela ficou tanto tempo ruim que quando ela melhora, ela tem as percepções do que é pior. Do E que é quando você pior. fica muito tempo num limiar ruim, é como se tudo é ruim, então não tem diferença. Não Agora, tem quando diferença. você melhora um perfil dela, ela começa a perceber, olha, isso aqui aconteceu, achei estranho. Quando ela me contou, é a Aline o nome dela, eu falei assim, você tem certeza que foi um apagão? Ela falou, Silvia, eu estava no sinal fechado, foi a minha sorte. Mas foi questão assim de segundos. Quando eu voltei, eu falei, opa, o que aconteceu? E estavam buzinando porque o sinal tinha aberto. Foi uma coisa assim de 30 segundos. Foi uma coisa pequena que ela falou, mas me preocupou. Eu falei, olha, Aline, é perigoso. Acho que a É. gente precisa fazer uma investigação. Aí quando ela contou do atravessar a rua, de vez em quando ter umas tonturas, mas a intolerância à histamina, ela achava que era da histamina. Ela falou para mim assim, eu achei que fosse porque eu comi um pouco mais no final de semana e eu esqueci de tomar a DAO, eu não levei a DAO. Eu falei, não, mas isso aí, nessa intensidade, É. eu... Aí ela teve nesse inteirinho que as coisas aconteceram e ela passar em consulta, eu acho que ela teve Covid ou foi alguma outra infecção, eu não lembro Sim. agora, mas acho que foi Qualquer Covid. infecção. Eu tô com uma paciente agora que tá com influenza, coitado. Vou ter que ligar para ela na hora que eu terminar. Por quê? É, Infecções vão piorar a situação da pessoa que já tem uma condição de base. E aí, não é que não, a dieta não vai resolver. A dieta ela vai nos trazer essa clareza de, cara, a pessoa tá fazendo a dieta direitinho e ainda tá sintomática, o que mais que está por trás disso? é. E essa pessoa, ela é intolerante à histamina ou ela está intolerante à histamina? Que são as perguntas que a gente tem que se É fazer. isso aí, é primário ou é secundário? Se é primário, ok, mas se não é, o que tem antes O disso? O que 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 vem tem antes, antes? né? E se é É, secundário, o meu paciente tem sintoma, ele vai ter que fazer a dieta da mesma forma. Não importa se a genética dele é favorável ou desfavorável. Nesse momento, ele está intolerante. e eu tenho que pensar nisso. Naquele momento ele tem, naquele momento eu vou tratar e vamos ver o caminho que ele vai levar. Muitas pessoas que eu conheço que realmente tinham somente a intolerância melhoraram. As que não melhoraram, todas que eu indiquei, todas que eu mandei para avaliar com o médico, né? Todas tiveram positividade.
para a síndrome de ativação mastocitária. Algumas foram diagnosticadas com desautonomia, outras com hipermobilidade e outras com desautonomia e Ehlers-Danlos. Então, assim... E outras com tudo isso com tudo isso junto. Então, assim, no final das contas, eu acho que essa modulação que você falou lá no início, que os médicos, né, e que alguns nutricionistas não têm a experiência, eles precisam entender que eles têm que saber. Sim. Não é que, não é a minha área, mas independente, você trabalha com fertilidade, você vai ter que saber de intestino. Nossa. Você trabalha com cardiologia, você vai ter que saber que a amina biogênica aumenta a formação de timal, que é um composto tóxico para o coração. Aumenta risco cardiovascular. Aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de piora de doenças neurodegenerativas, doenças como é que eu vou dizer? TDA, TDAH, autismo, o que você pensar, até síndrome de Down. Então, não assim, existe nenhuma doença crônica que não seja relacionada à desbiose, ao leaky gut e essas condições de desequilíbrio intestinal. Não existe mais mesmo isso. A pressão alta tem relação. Doença autoimune, que eles achavam que não tinha. Tem artigo, sem brincadeira, eu achei um artigo uma vez de 2015 que falava sobre o uso de coisas industrializadas com leaky gut e doença autoimune. Sim. Quando eu fui ler esse trabalho, tinha artigo de 1990. Só não acha quem não quer. Quem não quer. Então, e quando a gente pensa em doença inflamatória intestinal, já tem muita comprovação científica do papel dos alimentos ultraprocessados, principalmente de emulsificantes, rompendo barreira intestinal e isso causando doença inflamatória intestinal. Isso é muito difícil, porque a gente vê estudos de associação. Mas para doença inflamatória intestinal, a gente já vê estudos relacionando de correlação, causalidade, não de causalidade. Só correlação. Isso aí. Por quê? Há estudos que pegaram crianças que tinham risco para doença autoimune, por exemplo, doença celíaca, e observaram que o leaky gut vem antes. Vem. E que o padrão alimentar está relacionado, não é só o glúten. É claro, gente, que a gente não está aqui generalizando. Existe uma genética, como a Lívia falou, existe uma base. Se a base eles foi pegaram boa... crianças geneticamente predispostas. Isso. A gente sabe que a genética existe, mas a genética eu tenho pouco que eu posso fazer. Agora, a epigenética está na mão de cada um. Na verdade, é triste, né? Pra você ver, ó. Fui num médico que disse que a enterogermina ia resolver minha desbiose em 3 anos. Nenhum probiótico único vai resolver nada. Na verdade, na maioria das vezes, ele não resolve, ele só atrapalha. Enterogermina, Saccharomyces boulardii, Bacillus clausi vão melhorar a diarreia. Mas repovoar intestino, quem faz isso é comida. Comida. E é por isso que os estudos de probiótico têm resultados muito conflitantes, porque eles não olham para o que a pessoa está comendo. Não olha. Sabe por quê, Olívia? É difícil, inclusive, porque se você quisesse estudar sobre o efeito do probiótico na presença de uma dieta, você teria que botar as pessoas em dieta. Como é que você consegue vigiar o tempo todo que a pessoa está cumprindo aquela dieta? E outra coisa, gente, a dieta... quem vai bancar, e a dieta, ela é variada. Então, eu não como o mesmo que a Lívia come, que a outra come, né? Então, assim, a gente precisa entender... Eu como mesmo todos os dias. Exatamente, nem todos os dias é a mesma. E eu sempre falo que o ideal é não comer. Eu sempre bato a tecla com os meus alunos, com os meus pacientes, de que precisa rodiziar. O rodízio é o segredo para a correção da microbiota. Porque a gente imagina que você tem trilhões de bactérias, aí você quer modular as trilhões de bactérias comendo todo dia ovo de manhã, uma fruta e uma aveia. Gente, além de mamão, tem outras frutas, além de proteína do ovo, tem outras proteínas, além da fibra da aveia, tem outras. Então, assim, por que a pessoa se resume a comer aquilo o tempo todo? Inclusive, é difícil de seguir dieta por muito tempo, quando a dieta não é de rodízio. Então, eu sempre falo, não existe a possibilidade, a não ser que a pessoa assim coma 8 alimentos, como foi o caso de uma pessoa que eu peguei semana passada. Eu falei, olha, essa dieta é uma dieta, eu até brinquei e falei assim, essa dieta é uma dieta de início. A gente vai ter que fazer outra em breve, porque assim, eu quero te dar fazer a modulação em você, mas é uma pessoa que eu acho que tem eu tenho desconfiança. Então, eu vou começar as investigações para ajudar, né? Então, eu falo assim, a dieta, ela precisa ser rica,
variada, Variada. dentro daquilo que você pode. Ah, mas eu vou restringir. E aí, FODMAP, quem é meu paciente que pode comer, sabe que eu coloco variedade. 5 exemplos de café da manhã, 4 exemplos, 5 exemplos de lanche, porque são as refeições que mais têm dificuldade, são as pequenas, né? Café da manhã e lanche. Então, gente, precisa variar. Não é o probiótico que vai tratar leaky gut. O que trata leaky gut é diminuir industrializados, controlar o estresse, controlar tudo que você possa de dentro dos industrializados, conservantes, corantes, todos os aditivos emulsificantes, tudo, né? Todos. Embora os emulsificantes tenham mais estudos, né? Mas todos eles são importantes. Controlar o estresse. Dieta é conservante e emulsificante, né? Isso. Conservante também, ele serve para conservar o alimento sem bactéria. O que vai fazer o seu intestino? Que no caso, não vai ter bactéria para produzir histamina, mas vai ter coisa que vai romper o leaky gut, né? Que vai provocar o leaky gut, que vai romper a barreira. Então, assim, a gente está cercado, a gente tem que trabalhar hoje a consciência nessas pessoas de que não é rápido a possível cura ou a remissão do quadro, a melhora do quadro, ela não é rápida, ela é lenta, especialmente se tiver SAM envolvido. A SIBO, ela tem recidiva. Eu já tive 3 vezes. Eu tive e recidivei 2. Mesmo cuidando da dieta, eu me estressei, dormi mal, tive a Covid. Uso né? de medicamentos. E eu acho que eu tive sorte. A Covid não jogou tanto na minha cara quanto jogou na sua, né? Como você falou. Mas eu acho que a Covid jogou na cara também dos profissionais que se eles não estudarem essa relação de intestino pós-Covid, eles vão ficar para trás, porque não vai existir. E esses profissionais estão vendo que eles estão perdendo espaço para médicos mais jovens e nutricionistas, e eles não estão sabendo como lidar. No último congresso que eu fui de gastro, um senhor que é um médico mais velho, ele foi lá falar que é um absurdo esses médicos na rede social falando de histamina, que ele atendeu uma paciente totalmente psiquiátrica, cheia de sintomas, que se recusava a usar antidepressivo, que segundo ela tinha intolerância à histamina e a síndrome da mitocôndria cansada. Mentira, sério? Aí eu levantei e falei assim, eu vim aqui falar que eu sou essa médica que estou na rede social e você devia estar também defendendo o seu ponto de vista. Eles falam mal da gente. Esses dias eu peguei uma paciente que tinha umas questões com histamina também e ela tinha umas alterações de perfil lipídico. Tem uma dislipidemia ali na história, mas achei que aumentou muito e tal, e aí eu fiz um tratamento natural para diminuir, né? E diminuiu de fato, ela saiu da área da zona de risco, porque ela tem histórico de doença cardiovascular, e aí ela foi no cardiologista, quando ele olhou, o cardiologista tradicional, obviamente, aí quando ele olhou o exame, ele falou assim, nossa, que bom que você diminuiu o colesterol, você está fazendo mais exercício? Ela falou, não, eu estou fazendo dieta e usando suplemento. Aí, quando ele pediu para ver o que eu tinha colocado, ele falou assim, rasga isso e joga no lixo, porque isso aí é panaceia. Panaceia é uma coisa que não funcionaria. Ela falou assim, doutora, a minha cardiologista pediu a sua receita que ela vai fazer para ela também. Tá bem, né? Pelo menos essa teve a consciência de pedir e testar nela mesma, porque pelo menos ela olhou para a sua prescrição e falou assim, bem, se para ela funcionou, vou fazer para mim, porque se funcionar, eu posso replicar, ainda é errado, mas ela ainda está pelo menos pensando que pode ser uma coisa boa. O problema foi esse que falou que não funcionaria. O número está ali, ó. Saiu de 180, sei lá, 160 para 98 de LDL. Então, ou seja, cadê o resultado que não apareceu? Estou mostrando no exame, né? Então, assim, no final das contas, eu acho que cabe a cada um de nós divulgar. Quem quiser acreditar na gente, a gente já passou dessa fase de querer ter a aprovação de todo mundo, a gente não tem isso mais, né? Eu sou mais velha que a Lívia, gente. Eu não tenho mais esse problema que com a velhice, minha filha. E cada paciente vai encontrar um profissional para tratar ele do jeito que ele quer ser tratado. Isso aí. Tem gente que não quer mudar estilo de vida, não quer mudar dieta. Quem não e quer, nem quer vir passar com a gente e a gente fica feliz que não vem. Mas, posso falar uma coisa para você que eu acho que vai ser uma tendência dos próximos anos. Os pacientes que vão chegar para a gente piores são aqueles que negaram o que eles têm, que não mudaram o estilo de vida, ficaram com os médicos tradicionais
e eles vão chegar para a gente, sabe por quê? Porque eles não conseguiram tratar o que tinha que ser tratado num tempo razoável e a tendência é isso ir piorando. Porque a gente E sofreu eu isso na posso dizer adolescência. isso porque eu fiz esse caminho. Eu Não, sou uma médica totalmente tradicional. A minha formação foi totalmente tradicional. Eu usei todos os medicamentos possíveis para síndrome do intestino irritável. E eu me lembro que em 2013 eu estava num congresso, eu fui na sala de nutrição e eu vi de dieta pobre em FODMAPs, porque eu estava na Unifesp como residência de gastro e lá o que se falava é que a nossa dieta é muito difícil, o paciente fica desnutrido, é melhor nem fazer. Aí é, eu entrei na sala da dieta pobre em FODMAPs e eu falei, cara, é tudo que eu como o dia inteiro. é. Porque Porque eu quando você comia vai adoçante olhar, o dia é a inteiro. base de muita gente, né? Da alimentação de muita gente. Muita E as pessoas. gente. E detalhe, você ainda era gastro. Imagina esses pacientes que passaram por vários médicos e até vários nutricionistas, porque já aconteceu de eu receber paciente no meu consultório comendo 9 alimentos, porque o nutricionista que não sabia fazer dieta FODMAP, low FODMAP, falou que tinha, deu uma tabela e falou E que tinha que pode ou tirar. não pode. Porque assim, Olivia, eu vou te falar, se um médico tradicional ele dá uma tabela de FODMAP, eu ainda vou achar que o cara está atualizado. Agora, se um É, nutricionista dá uma tabela de FODMAP, sabendo que existe cálculo hoje em dia, que você tem uma tabela que você pode usar como base para calcular, que é a tabela da Monash, não existe isso. explicação na minha É, concepção. O que está acontecendo ali é incompetência. Desculpa, mas não tem outra competência. maneira, não tem o que explicar. Né? Para uma pessoa estar comendo 9 alimentos, ela foi Foi tirando. E eu falo, tirando, gente, isso não é muito tire triste. alimento sem você estar com alguém que entenda do assunto, porque depois, aí Sim. o que acontece? Eles me Depois para procuram. reintroduzir é muito mais Nossa, você não difícil. tem noção do perrengue que eu passo com essas pessoas. Muitas já reintroduziram. Eu sou feliz, eu acho que eu rezo, peço a Deus para me, sabe, para me abençoar. Eu falo, meu pai, abre a minha cabeça na hora que eu estiver atendendo essa pessoa para que eu consiga orientá-la dentro da realidade dela de grana, de De doença, tudo. de tudo que ela vive, de Eu estilo de também. vida, porque eu preciso mostrar para ela o quão isso é É, importante. O fato da gente ter ajuda, porque eu falo, ó, eu tô aqui, hoje mesmo eu montei 4 scripts de rios e 2 deles são para falar de manejo de dieta na sim, síndrome do intestino sim. irritado. Eu falo, gente, tem que entender para poder fazer, não é qualquer pessoa que sabe É, fazer. Eu falo isso para o aluno, não vai dar tabela, pelo amor de Deus, que não existe isso mais. Me dá uma lista de alimentos. Não existe. uhum. Porque eu reajo, você pode reagir a uma É. coisa que nem é E alta aí na entender lista. que a gente sempre vai ter uma dieta controlada em FODMAPs. Mas não é para ficar com a dieta pobre em FODMAPs para a vida toda. As pessoas não É, entendem o caminho do meio, de reintroduzir, individualizar e ver o quanto você é. tolera. E eu acho que falta paciência, porque assim, Lívia, eu vejo no meu trabalho que a reintrodução alimentar, ela é o ponto-chave de tudo, não é a exclusão, é a reintrodução, é você testar os seus gatilhos, mas também você receber de volta alimentos que são importantes para a Uhum. microbiota. E para eu fazer isso, eu preciso fortalecer É, muito essa barreira, eu é. preciso modular muito. Esse Então, às intestino vezes, tem que estar aí o tratado. paciente volta em 3 meses, que é a média de tempo que ele leva para voltar comigo, e aí ele fala, doutor, eu não melhorei 100%. Aí, às vezes eu falo a ele, então segura só mais um pouquinho, É, porque eu vou colocar exatamente. alimento e você vai reagir. Ah, mas a dieta é restritiva, a gente pode tentar alguma coisa? Eu falo, a gente pode. Uhum. Muitos tentam e conseguem, outros tentam e falam, realmente eu piorei, vou voltar. Ou seja, precisa, gente, de um tempo maior para essa modulação Para essa acontecer. Não, não é adaptação. simples, né? Até a própria SIBO, você vai modular, depois você vai colocar, aí daqui a É. pouco ficou estressada, a SIBO volta. Então, buscar a causa é muito E importante. a Olha, maioria dos pacientes precisa de tratar o cibo mais de uma vez. pois é. Então, sabendo disso, a gente tem que preparar o nosso paciente para saber disso também, né? Não Às vezes a existe pessoa vem, eu falo, cibo tem cura. Agora, o fator de risco do cibo pode ser que não seja curado. curável. Então, eu sou uma pessoa que sempre vou ter que prevenir, porque eu sei Eu que eu tenho também. fator de risco vários para o meu cibo voltar. É, é. E é claro que a minha prevenção, ela passa pela alimentação, pela suplementação, pelo estilo de vida, mas principalmente também pelo controle do estresse, do sono, porque são fatores de risco muito difíceis da gente controlar. Só para eu responder as Então, pessoas, eu não sei, eu tô sem hora, porque quando eu são iniciei a live, 8h23. então a gente passou bastante, mas vamos fazer o seguinte, gente, a gente tinha que falar.
de tratamento medicamentoso, suplemento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um convite para ela voltar no segundo momento. Eu vou ter uma série de lives e vou convidá-la para voltar de novo. Aí a gente vai falar do tratamento, né? Como é que é esse conjunto, esse combo parte 2. Então, SIBO, conexão com HIIT e SAN, parte 2, que seria o tratamento, para a gente poder discutir um pouco sobre os fitos, sobre os nutrientes, os nutracêuticos, os antibióticos, o olhar que ela tem para tratar. E a gente, tanto eu quanto a Lívia, nós atendemos online, tanto eu quanto a Lívia temos a equipe. Se você não consegue passar com a gente, consegue passar por alguém da equipe. Nas nossas bios tem o contato do consultório para quem tem interesse em ouvir a nossa opinião, porque eu sempre digo que a gente vai ali, estuda, porque a gente estuda o caso e a gente dá a nossa opinião, e claro que a gente trabalha em conjunto. Não existe gastro sem nutri, e não existe nutri sem gastro, quando o assunto é SIBO, intolerância à histamina, SAN, síndrome do intestino irritado, doença inflamatória, doença celíaca. Não existe. Coloquem isso na cabecinha de vocês. Quem é médico que está aqui, prazer em conhecer os nutricionistas que estão ao redor de vocês. Agreguem nutricionistas no trabalho de vocês, porque o trabalho de vocês só vai ser enriquecido. E sabe o que isso faz? Fideliza o seu paciente. Ele nunca mais, ele evangeliza, ele se torna um evangelizador do seu trabalho. Ele nunca vai trocar você por nenhum outro profissional, porque ele sabe que ele pode contar. E eu não estou falando que você tem que estar 100% do tempo disponível. O que eu digo é que você tem um respaldo dele que nenhum outro vai ter. Porque se eu não sei, eu vou estudar. Eu não vou chutar que é uma coisa. Eu vou falar, olha, me dá um tempo, eu vou estudar, a gente vai fazer essa dieta base para você começar, para ver se você melhora um pouco. Eu vou estudar um pouco mais a fundo e a gente vai tentar. E vou pedir os exames, porque aí eu descubro uma alergia a níquel. Às vezes a própria intolerância à histamina se confirma, né? Porque tem gente também que não sabe dizer claramente. Então, não existe. Por isso que eu sou muito feliz de ter gastros como a Lívia, trabalhando junto, trocando ideia, discute, porque a gente discute caso, a gente troca ideia, a gente pergunta uma para outra o que você acha disso. Né? Eu tenho muitos gastros adultos, tenho gastropediatra trabalhando junto. Então, é isso, gente. Quem quer trabalhar e sabe que tem que trabalhar nessa área, porque não tem como a gente fugir, tem que ter parceria. Em qualquer área da medicina, você tem que ter parceria, né? Então, assim, é muito importante esse olhar. Eu queria agradecer a Lívia. Lívia tem filho pequeno, ela vai ligar para paciente, então eu tenho que liderar ela. Eu vou deixar a live salva, mas eu queria te agradecer. Salva no nosso perfil. Porque é sempre, as nossas conversas são sempre maravilhosas, Lívia. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, pela conversa, por esse bate-papo tão enriquecedor, por essa linha de pensamento que é tão parecida que a gente tem. E eu acho que é isso que a experiência traz pra gente, né? Esse olhar que às vezes uma coisa que parece simples pode não ser tão simples, mas é que tratando é que a gente aprende e descobre, e a cada paciente a gente tem um novo aprendizado, né? Então, obrigada por estarmos aqui juntas, pela parceria, pelo seu conteúdo, porque eu acho que o nosso papel também é de informar não só os pacientes, mas outros profissionais de saúde, e estaremos juntas numa próxima. Eu te agradeço demais, agradeço a presença de todo mundo que está aqui. Eu sei que quem está aqui tem interesse em aprender sobre o assunto, tem interesse em melhorar o seu quadro clínico, se é paciente, e quem é profissional tem interesse em ajudar o seu público, né? Quem te procura, porque eu acho que essa é o nosso propósito, é ajudar o público que nos procura, né? Então, muito obrigada, Lívia, obrigada a todo mundo. Eu vou encerrar, a live vai ficar salva, eu vou participar com a Lívia para os seguidores dela também visualizarem, e tiver dúvida, manda pra gente, e depois eu vou conversar com ela sobre uma nova data para a gente poder fazer a parte 2 dessa live. Vou prometer, você topa, né, Lívia, numa outra data? E aí a gente vai marcar direitinho com calma e ela volta para a gente conversar mais. Obrigada, ó. Beijos. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Gente. Fiquem boa com noite. Deus.